Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, dando continuidade ao nosso estudo sobre a cidade de refúgio, livro de Josué, capítulo de número 20. Livro de Josué, capítulo de número 20. O versículo de número 7 e o versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém na montanha de Efraim, e Quiriate-Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó, para o oriente, apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, amigos que nos acompanham neste momento, que nos ouvem, nós estamos falando nessa sexta-feira, neste culto de ensino da Palavra de Deus, sobre a cidade de refúgio. Nós pontuamos que as cidades de refúgio foram estabelecidas por Deus como lugar de proteção, um lugar de segurança para aquele que havia cometido um homicídio involuntário, intencional. Pontuamos também que quando o povo de Israel saiu do cativeiro do Egito, o Senhor, para conduzi-los de uma forma de ter um parâmetro de leis, eles utilizaram a lei do talião, que era olho por olho, dente por dente, vida por vida. E na lei do talião não tinha a possibilidade de alguém cometer um crime involuntário, conseguir escapar, mesmo se a pessoa cometesse um homicídio sem a intenção, que nós chamamos de homicídio culposo, pela lei do talião, ela perderia a sua vida. E Deus, então, ele falou para Moisés estabelecer cidade de refúgio. 6 cidades espalhadas de uma forma geográfica em meio às tribos de Israel, que quando alguém cometesse um crime, local para sua segurança, para que o seu caso pudesse ser julgado pelos anciões daquela cidade, pelo sumo sacerdote daquela cidade, e assim ver se ele cometeu com intenção ou sem intenção. Nós falamos que a primeira cidade de refúgio, Quedes, que significa lugar santo. Falamos na sexta passada sobre a cidade de Siquém, lugar de refúgio para aquele que estava cansado. Quedes, o lugar de refúgio para aquele que gostaria de procurar a purificação. Santo significa separado. E Siquém, lugar para o cansado. E hoje vamos falar sobre a terceira cidade de refúgio, que fala a cidade de Hebrom. Cidade de refúgio Hebrom. Hebrom significa comunhão. Então podemos dizer que a cidade de refúgio Hebrom é o lugar da comunhão, é o lugar que a pessoa fugia para encontrar ali a comunhão, porque o pecado, ele quebra a comunhão com Deus. O pecado, ele afasta o homem de Deus, e quando o homem está afastado de Deus, ele precisa procurar restabelecer essa comunhão, e essa comunhão ela é restabelecida na cidade de refúgio chamada Hebrom. O salmista, no Salmo de número 84, no verso de número 3, ele diz assim, que até o pardal
encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Significa dizer, o salmista está querendo dizer nesse salmo, dizendo que o pardal, ele encontrou a casa, a andorinha encontrou um ninho. Ele está querendo dizer que ele encontrou um lugar de comunhão, um lugar de união. Assim como o pardal, ele encontrou a casa, assim como a andorinha encontrou o seu ninho nos altares do Senhor, assim nós encontramos a nossa comunhão para com Deus quando nós nos colocamos diante de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele é a cidade de refúgio chamado Hebrom, através de Cristo Jesus. Através de Jesus, nós encontramos a restauração para com Deus. Quando nós encontramos a cidade de refúgio Hebrom, quando nós entendemos o significado da cidade de refúgio Hebrom, nós encontramos a restauração da comunhão. Nós encontramos a restauração, a reconciliação para com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Éfeso, ele diz que em outro tempo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. E essa restauração, essa comunhão com Deus através de Cristo. Sem Deus, sem nós encontrarmos Hebrom, sem nós encontrarmos a cidade de refúgio, nós estamos ainda em trevas, longe da comunhão, longe da reconciliação. Mas quando nós encontramos em Cristo Jesus, nós somos agora, Efésios capítulo 5, versículo 8, filhos da luz. Por isso nós passamos a andar na luz. Nós fomos resgatados das trevas. Nós fomos retirados desse lugar através de quê? Do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 13, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse para perto. Nós estávamos antes em trevas, longe da comunhão para com Deus, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos erros. Assim como aquele homicida involuntário, ele estava longe por causa daquilo que havia cometido, mesmo sem ter intenção. Quando ele encontrava a cidade de refúgio Hebrom, ele era naquele momento restaurado à sua comunhão. E ele naquele momento, quando ele encontra, ele se aproxima e ele tem nesse momento paz. E assim somos nós. Nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo de número 14, fala que nós fomos remidos pelo seu sangue, ou seja, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Nós que outrora estávamos em trevas, longe de Hebrom, quando Jesus ele entrega a sua vida por mim e por você, nós encontramos o perdão dos nossos pecados e nós somos novamente restabelecidos para com Deus. Quando nós encontramos a cidade de refúgio chamado Hebrom, há uma reconciliação. Nós retornamos novamente a ter comunhão para com Deus. Quando nós encontramos a cidade de refúgio Hebrom, a paz de Cristo Jesus, ele vem e alcança os nossos corações. E nós só encontramos essa comunhão, nós só encontramos essa redenção
Nós só somos restabelecidos a nossa comunhão para com Deus, como a Bíblia fala, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele tomou sobre si os nossos pecados. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, ele diz que o Senhor Jesus, Ele se fez pecado, ou na semelhança do pecado. Ele não tinha o pecado, Ele não tinha a falha, mas para que a nossa comunhão viesse a ser restabelecida, para que nós pudéssemos entrar em Hebrom, Ele se fez em pecado, sem pecado, mas se colocando no mesmo nível de um pecador, para dizer: eu me coloco no lugar dele, para que a sua restauração venha ser efetivada através do meu sangue. Ele se entrega pelos nossos pecados. Por isso que em Romanos capítulo 4, versículo de número 25, ele fala que o qual, por nossos pecados, ele foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A doutrina da justificação, que Paulo fala melhor no capítulo 5 de Romanos. Ele diz que na justificação nós temos a paz com Deus. Através do Senhor, através de Jesus, Jesus se entregando pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós nos tornamos justos diante de Deus, a comunhão sendo restaurada, através do seu sangue, através do seu sacrifício, Ele se colocando no lugar de pecador, e sem pecado, sem ter cometido nenhum pecado. Por isso que o escritor de Hebreus diz que Ele, levando pecados de muitos, para aqueles que esperam a salvação. Está dizendo que através de Jesus Cristo de Nazaré, você encontra novamente a comunhão para com Deus. Através de Cristo Jesus, você encontra novamente a comunhão para com Deus. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. A comunhão é restaurada quando nós entramos na cidade de refúgio chamada Hebrom. E quando nós encontramos a cidade de refúgio Hebrom, quando a nossa comunhão é restaurada para com Deus, nós temos a comunhão um para com os outros. Quando o homem cometia o homicídio involuntário, ele entrava em Hebrom. Quando o homem que cometia o homicídio sem intenção alguma, ele entrava em Hebrom. E naquele momento a sua causa ela era julgada pelos anciões da cidade. E os anciões da cidade diziam: ele não teve culpa, foi involuntário, foi por erro, ele não teve culpa, foi involuntário, ele não desejava tirar a vida do seu companheiro, do seu amigo. Por causa disso, a sua comunhão era restaurada para com os outros. Por causa disso, a sua comunhão novamente ela era restaurada, porque através daquele julgamento ele foi justificado. Através daquele julgamento ele foi inocentado. E quando o sacerdote morria, ele poderia novamente voltar para a sua casa, poderia voltar novamente para o seu lar, porque a sua comunhão ela foi restaurada. E Jesus Cristo de Nazaré, como sumo sacerdote, ele se entrega na cruz do Calvário para restaurar a minha comunhão para com Deus, a sua comunhão para com Deus, e dizendo: agora você pode restaurar a sua comunhão como família de Deus. E quando nós falamos da comunhão para com o outro, nós lembramos da Santa Ceia. Na Santa Ceia, no partir do pão, na Santa Ceia, quando nós compartilhamos do vinho, quando nós estamos na Santa Ceia, nós estamos naquele momento declarando para com Deus, declarando para com a igreja, que nós permanecemos na comunhão com Deus através de Cristo Jesus.
a comunhão que Jesus ele nos deu, através da Santa Ceia, nós trazemos à lembrança essa comunhão. Quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do vinho, que simboliza o sangue de Cristo Jesus, nós falamos: eu permaneço na comunhão para com Deus, eu permaneço na comunhão para com a igreja, eu permaneço para a comunhão com a minha casa, eu permaneço com a comunhão com a minha família. Estou dizendo: eu entrei em Hebrom, restaurei a minha comunhão, restabeleci a minha comunhão, e por isso eu tenho paz. Jesus, ele se fez pecado por nós sem ter pecado. Nós não deixamos de ser pecadores, mas ele tomou aquele fardo, ele tomou aquela culpa para dizer: a comunhão ela está restabelecida. Para concluirmos nesta noite, no jardim do Éden, o homem quebrou a comunhão com Deus através da desobediência. Na cruz, Cristo, pela obediência, ele restaurou essa comunhão. O pecado, em um dos seus significados hebraicos, significa erro, errar o alvo, afastar-se. O pecado, ele é o erro. O pecado faz que venhamos quebrar a comunhão. Adão e Eva, eles quebraram a comunhão no Éden, porque eles erraram, transgrediram a vontade de Deus, desobedeceram. Mas através de Cristo Jesus, através do sacrifício do Senhor, nós entramos na cidade de refúgio chamado Hebrom. Essa é a comunhão restaurada. A cidade de refúgio chamado Hebrom significa dizer a restauração da comunhão. Se você quebrou a sua comunhão, quando você entra na cidade de refúgio, através de Cristo Jesus, está dizendo: a tua comunhão está sendo restaurada. Hoje, meu querido e amado irmão, é o dia que Deus separou para que essa comunhão venha a ser restaurada. Entre em Hebrom. Hoje, esta noite, o Senhor lhe separou para que esta comunhão venha a ser restaurada. Você pode ter pecado, você pode ter errado, porque o pecado é errar, é o erro. Mas se nesta noite você fugir para a cidade de refúgio, se nesta noite você entrar em Hebrom, a tua restauração, a tua comunhão, ela é perfeita através de Jesus Cristo de Nazaré. Entre em Hebrom, entre na cidade de refúgio e encontre a comunhão para com Deus através de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, fiel é o Senhor, fiel é Deus, pelo qual você foi chamado para a comunhão. O Senhor lhe deixou uma cidade de refúgio chamado Hebrom, dizendo: eu te chamo para a comunhão. Nós estudamos sobre Quedes, a restauração para aquele que está impuro. Falamos sobre Siquém, cidade de refúgio para o cansado. E hoje nós falamos sobre Hebrom, a cidade de refúgio para a restauração da comunhão para com Deus. Fiel é o Senhor. O Senhor estabeleceu as cidades de refúgio para cada um daqueles homens que cometeram homicídio involuntário, viessem provar da misericórdia, da graça, da bondade do Senhor nosso Deus. E nesta noite, o Senhor quer que você experimente também dessa bondade para com Ele.
O Senhor, nesta noite, Ele quer que você venha provar dessa bondade para com Ele, de Ele ter entregado a Cristo, para restaurar a sua comunhão para com Ele. E se nesta noite, você que ouviu esta palavra, você que ouviu esta mensagem, você quer restaurar a sua comunhão para com Deus? Ore comigo neste momento. Você que ouviu essa mensagem nesta noite, quer restaurar a sua comunhão, a sua aliança para com Deus? Vamos orar junto. E você vai entrar pela cidade de refúgio chamado Hebrom. Você vai entrar pela cidade de refúgio, que significa a comunhão para com Deus. Fiel é Deus, a bondade do Senhor sobre a sua vida. E eu quero orar por você neste momento. Curve a sua cabeça, ore comigo. Quiser orar em pé, de joelho, dizer que você sentir que você quer se colocar diante de Deus. Da forma que você sentir que você quer se colocar diante do Senhor, Deus está pronto para ouvir a tua oração. Deus está pronto para ouvir o teu clamor. Oremos neste momento. Senhor, meu Deus, Pai que está nos céus, a tua palavra, Deus, foi ministrada nesta noite, Senhor. Há vidas, meu Pai da glória, que ouviram a mesma, Senhor Deus amado, e compreenderam, Deus, a tua mensagem para as suas vidas, Senhor. Muitos, meu Pai da glória, estão, Senhor amado, meu Deus querido, fugindo, Senhor, porque falharam, erraram. Senhor que está nos céus, estão sem paz, sem alegria, meu Deus. Assim como o homicida, mesmo sendo um homicídio involuntário, ele temia pela sua vida, e ele fugia em busca de uma cidade de refúgio, porque errou, porque falhou. Por causa do seu erro, ele procurava uma cidade de refúgio, e quando ele encontrava uma delas, ele encontrava paz, Senhor. Senhor, falamos, meu Pai, nesta noite, sobre a cidade de refúgio, que fala da restauração, do restabelecimento, da comunhão, Senhor Deus eterno. Eu te peço, Pai, que está nos céus, que o Senhor, neste momento, meu Deus, venha ouvir esta oração. Senhor amado, essa petição, meu Deus querido, Deus, esta vida, meu Pai, que teve a sua comunhão, meu Pai da glória, quebrada, Senhor, a sua aliança, Pai. Deus querido, mas nesta noite, através de Cristo Jesus, através do sacrifício, através do perdão, através do sangue de Cristo Jesus, Ele entra na tua presença, Pai. Meu Deus que está nos céus, perdoa, meu Deus amado, em nome de Jesus, os seus pecados e as suas falhas, Deus. Pai, que ele venha sentir, que ela venha sentir, meu Deus, a sua comunhão restaurada neste momento, Deus eterno. Deus que está nos céus, que a tua paz, meu Pai, venha alcançar no seu coração. Deus, que todo medo, Senhor, que toda tristeza, Senhor amado, meu Deus que está nos céus, venha cair por terra neste momento, Deus, e que haja, meu Pai amado, no seu coração, a tua alegria, Senhor, a alegria do teu Espírito Santo. Deus, abençoa, meu Pai, cada lar e cada vida e cada família, Senhor. Continua conosco, Pai, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Queremos neste momento agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família. Domingo estaremos aqui no culto especial. Domingo será o Dia das Mães. Estamos aqui no culto especial, fazendo uma homenagem para as mães também. Que Deus continue abençoando. Nós esperamos vocês aqui, meus amados irmãos, no próximo domingo. Nós estamos falando diretamente do templo Efraim, Assembleia de Deus Missão, o nosso pastor-presidente, pastor Salles Batista, e a missionária Raquel Viegas. Que Deus abençoe a sua vida. Queremos dar a bênção apostólica neste momento. Faça assim com a sua mão, um ato de fé. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de vós, e quem crê nesta palavra, diga amém. Que Deus abençoe, amados. Fique com Deus em nome de Jesus.